Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso mini documentário sobre o ser surdo no mundo. Somos estudantes de psicologia do sexto período da Faculdade UNA de Belo Horizonte. E esse trabalho foi desenvolvido dentro da unidade curricular Perspectivas Fenomenológicas Existenciais e Humanistas. Nossa ideia surgiu a partir de um conceito fenomenológico que diz que cada consciência subjetiva possui referenciais próprios de seu mundo, mas também apresentam elementos comuns às experiências de várias consciências. Esse conceito é a intersubjetividade. Ocupou grande parte dos estudos de Edmund Husserl e pode ser exemplificado com a língua, a cultura e os valores. Sendo assim, nosso objetivo é discutir esse ponto que se partilha entre os grupos, dentro da cultura surda. Quando se fala em cultura surda, é comum que pessoas não pertencentes a ela pensem que o único fator que a diferencia da cultura ouvinte é a comunicação não auditiva. Mas não. A comunicação não auditiva é apenas uma parte importante de um todo repleto de interessantes particularidades. Mas assim como qualquer outro grupo social, os surdos são diferentes uns dos outros. Cada surdo tem o seu jeito individualizado de ser, de se expressar no mundo e de compreender as coisas. Nesse mini documentário, será feito um recorte dos surdos alfabetizados com Libras, que se reconhecem pela identidade surda e como parte dessa comunidade. Nosso estudo teve como base alguns referenciais teóricos que serão deixados para vocês no final do nosso vídeo e uma conversa com o professor e intérprete de Libras, Carlos Christian de Paulo Silva, que será transmitido logo após a nossa introdução, a fim de demonstrar qualitativamente os pontos discutidos a partir de um lugar de fala adequado. Agora, vamos aprender sobre alguns artefatos pertencentes à cultura surda. A comunicação, mesmo sendo o elemento mais percebido da cultura surda pelos ouvintes, ainda assim quase sempre é entendida erroneamente. A Libras, ao contrário do que muitos pensam, não é universal e não é o português feito com as mãos. Cada país possui a sua própria língua de sinais, e todas elas são independentes das respectivas línguas orais. A Libras é uma língua tão completa e complexa como qualquer outra conhecida, contendo sistemas morfológicos, fonológicos, semântica e pragmáticas próprias. Ou seja, um indivíduo que é fluente em português e Libras é bilíngue. A Libras não é uma adaptação superficial, é uma língua completa e independente, podendo inclusive ser escrita. Dentro desse idioma, utiliza-se recursos visuais e de reconstrução de forma, cena e proporção, denominado classificadores. Sinais que se assemelham às palavras nas línguas orais, ou seja, assim como cada palavra carrega um significado, cada sinal também. E expressões faciais e corporais, que são os principais recursos da comunicação, pois são as diversas expressões que o rosto e o corpo tomam durante a comunicação, que comunicam sentimentos, emoções, aspectos gramaticais da língua, como a entonação de uma frase interrogativa, demarcam a intensidade e podem até mesmo representar palavras ou frases inteiras. A partir do entendimento que a comunicação da pessoa surda é visual e imagética, nota-se que a construção do pensamento segue a mesma linha. Os sujeitos surdos percebem o mundo através de seus olhos e, diferente do que muitos ouvintes pensam, isso não os limita e nem os determina, apenas os diferencia. Essa vivência visual carrega algumas particularidades, assim como a vivência auditiva, o que gera costumes diferentes para ambos. Por exemplo, é muito comum na cultura dos ouvintes casais de namorados andarem de mãos dadas, saírem para restaurantes escuros com velas, flores na mesa, música ao vivo e sentarem um ao lado do outro. Já na cultura surda, não é comum casais andarem de mãos dadas o tempo inteiro, pois para conversar necessitam das mãos soltas. E nem sentarem um ao lado do outro. Normalmente sentam-se de frente, para evitar de ficar virando o corpo em todos os momentos que quiserem sinalizar alguma coisa. No entanto, dá para perceber que esse passeio não seria muito agradável, não é? Pois além do ambiente ser escuro, a fumaça das velas e arranjos na mesa dificultam a comunicação, tanto por leitura labial quanto por libras, e a música ao vivo pode ser um fator muito desconfortável. Dentro do mesmo contexto, um costume dos sujeitos surdos
é o de deitar em garrafas de refrigerante quando estão à mesa de restaurantes ou bares, em grupo, ou colocarem arranjos embaixo da mesa, para que não tenham obstáculos prejudicando a comunicação. Outros exemplos de costumes da cultura surda são a forma de rezar, orar, enquanto os ouvintes fazem suas preces de olhos fechados e de mãos dadas. Os surdos aproximam seus pés e acompanham o sinalizante da oração de olhos abertos. A forma de tentar obter a atenção, chamar alguém, em uma sala de aula, no serviço ou até mesmo em casa, enquanto ouvintes gritam, surdos apagam e acendem as luzes do local. A forma de contar segredos. Enquanto ouvintes sussurram, surdos sinalizam através de alguma barreira, como mochila, bolsas, cabelos longos ou até mesmo por baixo da blusa do receptor da mensagem. Campainha de casa luminosa, o celular no modo vibratório, a organização da sala de aula em formato de U. Enfim, existem inúmeros outros aspectos que constituem a cultura da pessoa surda e compõem a intersubjetividade desses sujeitos enquanto seres no mundo. Inclusive, os fatores negativos, como a falta de acessibilidade e o preconceito, que fazem com que esse grupo precise lutar muito por respeito e por seus direitos rotineiramente. A falta de acessibilidade ocorre em diversos aspectos e referenciais, como em caso de um sujeito surdo sofrer um acidente na rua e a equipe do socorro não conseguir comunicar com ele. Ou a dificuldade de comunicação em outros serviços, como consultas médicas, psicológicas, atendimento em lojas, postos de gasolinas, entre outros, qualquer local que precise de diálogo. A cultura ouvinte majoritariamente ainda não aprende Libras de forma obrigatória nas escolas ou universidades. Então, toda e qualquer comunicação com um sujeito surdo se torna prejudicada. Essa é uma questão extremamente importante de ser discutida, pois principalmente no campo da psicologia, a inclusão deve ser pensada e colocada em prática para além da teoria, no dia a dia, desconstruindo o olhar que limita o outro e o voltando para si. Afinal, as ferramentas inclusivas existem, basta utilizá-las. Por fim, o último ponto que vamos abordar será a saúde mental da pessoa surda. Tendo em vista todos esses aspectos citados anteriormente, surge o questionamento de como é realizado a psicoterapia em uma pessoa surda, visto que a Libras ocorre na modalidade espaço visual. E dentro da psicologia, fala-se muito em uma escuta. Em relação à escuta, por mais que o nome deixe a entender que ela se restringe ao fenômeno auditivo, podemos compreender que, na verdade, ela diz respeito ao campo existencial. Independente de como se fala, oralizando, escrevendo, por meio de intermédio de sinais com o corpo, ou até mesmo nos momentos de silêncio, todos os estudos afirmam que existimos na fala, seja ela qual for. Dentro da concepção fenomenológica existencial, é entendido que o homem atribui sentido ao mundo, é um ser de possibilidades. Na perspectiva do atendimento clínico, a pessoa surda tem seu modo pessoal de comunicação. Sendo assim, é necessário compreender como sendo uma das diversas possibilidades de ser no mundo. Isso demonstra uma grande necessidade de nós, estudantes de psicologia, nos capacitarmos mais a cada dia para que nosso atendimento futuro seja acessível a todas essas possibilidades de ser no mundo, não somente as que se assemelham conosco. Espero que nossa pesquisa inspire vocês. Agradecemos muito pela atenção até aqui. Agora vamos para a melhor parte? Você cuida da sua saúde mental? Sim. A primeira vez que eu fui em uma psicóloga, eu tinha 14 anos. Foi logo quando eu me mudei para Belo Horizonte. Você lembra que eu te contei? Que eu estudava em uma escola de ouvintes e eu me sentia muito mal. Comecei a ter depressão. Em São Paulo, eu me sentia bem, porque eu conversava em minha língua. E aqui não tinha vontade de ir para a escola. Sentia vontade de abandonar a escola. Tinha muita depressão. Minha mãe me levou em uma psicóloga para tentar me ajudar. Mas ela também não sabia Libras. Com 14 anos, eu não tinha uma oralização boa. Era bem pouquinha. Então, como eu teria comunicação? Ela me dava desenhos, mas não conseguia demonstrar minhas emoções através deles. Eu
já era adolescente e ela me passava atividades que, quando eu olhava, eu sentia que não combinava com a minha idade. Parecia mais que eu tinha 4 ou 5 anos. Para as outras pessoas da minha idade, ela dava outras atividades, e para mim não. Então, eu me sentia muito mal. Ela me dava desenhos para colorir e me deixava lá, e depois me perguntava: isso significa o quê? E eu ficava pensando que não fazia sentido. Minha mãe avisou, mas não adiantou muito, pois a comunicação era muito ruim e eu não conseguia desenvolver. Quando eu já tinha por volta de 16 anos, eu já oralizava e fazia um pouco mais de leitura labial. Eu fui a segunda vez no psicólogo e fizemos o atendimento por escrita, porque ele também não sabia Libras. Algumas coisas eu conseguia falar, para outras eu ficava com um papel e escrevia. Mas também era muito ruim, porque na hora que eu falava, era naturalmente, sobre as minhas emoções. Mas na hora que eu escrevia, eu tinha que pensar, e nem tudo eu colocava ali naquele papel. Então, o atendimento também não foi muito bom. Você entende? Sim, eu entendo. Inclusive, essa história é muito importante para a gente mostrar lá para os nossos colegas da faculdade, para mostrar a importância do psicólogo aprender Libras. Porque para ter acessibilidade e inclusão, a gente precisa aprender a comunicação com a pessoa surda. Então, eu gostaria de incentivar a todos a aprender. Vamos incentivar todo mundo. Depois, quando eu já tinha meus 19 anos, eu fui novamente ao psicólogo. Eu já oralizava perfeitamente e tentei realmente conversar com ele. Mas tive o mesmo problema, que é pensar em Libras e tentar adaptar para o português. Mas não ficava natural. Ele me entendia, mas eu não me sentia bem, porque eu não conseguia expressar a emoção em português, igual eu faria na Libras. É melhor o contato direto em Libras, né? Com certeza, é muito mais natural. Depois, já na idade de 20 para 21 anos, eu fui novamente ao psicólogo, porque eu fui tentando encontrar alguém que realmente pudesse me ajudar. Principalmente por causa da depressão de antes. Eu estava desconfiado que eu tinha síndrome de Asperger. Você conhece? Eu só estava suspeitando, mas eu nunca tive um laudo sobre isso. É apenas uma suspeita. E aí eu tentei. E mesmo sendo muito difícil, depois eu fui ao psiquiatra e lá foi um pouco melhor, pois o psicólogo não me explicava muitas coisas. E então não conseguia me ajudar. Falava: você mesmo precisa pensar sobre isso. E eu ficava: mas eu já pensei, eu só preciso expressar isso agora. Como que eu faço isso? Pois eu sou surdo. O surdo é mais direto. Os ouvintes costumam dar muitas voltas e os surdos não. Na minha opinião, bom, não sei profundamente sobre isso, mas na minha opinião, se o psicólogo ficar só calado e me olhando, o surdo não se sente bem. O ouvinte, ele até pode se sentir bem, porque ele está ali desenvolvendo o seu pensamento. Mas o surdo não. O surdo quer aquela troca, quer também uma resposta imediata. Então, um psicólogo fluente em Libras você nunca foi? Nunca. Na verdade, aqui em BH só tem 4 psicólogos que sabem Libras.
E o problema é que eles já conhecem toda a comunidade surda. E tem contato com bastante gente. Então, eu não me sinto confortável. É minha vida. Não me sinto seguro em falar. Se eu sei que ele não conhece ninguém, eu consigo me expressar. Este tema, por exemplo, o meu tratamento psiquiátrico, a mulher tentou me explicar, mas ela não tinha Libras. Então, até hoje não se sabe real se eu tenho ou não esse autismo leve. Não tenho um laudo, nem nada. Ela só disse que eu tenho alguns sintomas. Mas um laudo ela não me deu. Eu não tenho nada. E o principal problema realmente foi a língua. Eu espero que no futuro tenha mais psicólogos fluentes em Libras para ajudar. Você, por exemplo, como psicóloga, minha comunicação vai ser fácil, porque conversamos em Libras direto. Seria natural. É bem melhor.